Antes da gente entrar no tema da roda de conversa, eu quero reforçar o recadinho para quem está nos acompanhando, ligando e se tornando um devoto evangelizador. Uma devota evangelizadora, enviaremos aí para sua casa essa imagem que aparece no seu vídeo do Divino Pai Eterno para compor aí o seu altar particular, né, sua residência. Basta ligar 6235069800. Nós estamos celebrando com alegria a vida e a santidade de um dos autores dos 4 evangelhos, São Marcos, o Evangelista. E para falarmos um pouco mais sobre esse personagem e também sobre o que ele produziu e fez durante a sua vida e após a sua conversão, eu tenho a alegria de receber, eu acho que eu nunca tive a oportunidade aqui de receber 2 professores que eu tive a honra de ter durante o tempo da teologia. Então hoje, pela primeira vez, eu tenho a honra de ter o Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, professor de Sagrada Escritura, que também foi meu professor, e a irmã Mercedes de Budalés Dias, teóloga e biblista. Boa tarde, irmã Mercedes, alegria estar com a senhora. Igualmente. Boa tarde, Frei Fernando. Boa tarde. Uma alegria poder conversar com os mestres e voltarmos a contemplar a Sagrada Escritura numa partilha com os nossos telespectadores aqui da TV Pai Eterno. Eu começo perguntando sobre quem foi Marcos, e aí eu começo para observar a sua história antes de conhecer a Jesus. Nós temos elementos que nos levem a reconhecer esse personagem que hoje a igreja olha como uma referência e como um dos autores de um dos evangelhos. Vou começar pela irmã Mercedes, depois Frei Fernando, por favor. Hoje temos uma nova leitura dos evangelhos. A gente gosta de dizer que as comunidades de Marcos escreveram, de fato, este texto, que foi o primeiro, o mais antigo. E é muito bonito perceber quais são as características dentro da história. Dominava o Império Romano, e se tivéssemos que reconhecer a Marcos por uma história, poderíamos dizer, eu quero escutar o Frei Fernando também, por uma situação de medo. Ele repete muitas vezes no Evangelho a palavra medo. E, de fato, o domínio dos romanos e a posição de Jesus nos mostram que foi assim. Não temos mais dados históricos, ainda que começa o Evangelho segundo as comunidades de Marcos, de uma forma muito bonita. Como que chamou aos primeiros seguidores? Jesus, como chamou os primeiros seguidores, que eram pescadores, e que desde o capítulo 1 do Evangelho vai contar para nós. Sempre na Galileia. Eu gosto muito de acompanhar o Evangelho de Marcos geograficamente. O Frei Fernando esteve também muito tempo estudando em Jerusalém, e nós sabemos o bonito que é ir da Galileia a atravessar as fronteiras, ir para o outro lado do lago e também fazer o caminho de volta, que é o que faz o Evangelho de Marcos, para Jerusalém. É interessante que eles nunca vão a Jerusalém, até hoje os judeus. Eles sobem a Jerusalém. Por quê? Porque é um monte. Então é muito bonito, os salmos de subida falam desta viagem. No final, Jesus fica em Jerusalém até sua morte, quando foi matado pelo domínio da época, e
manda seus discípulos voltar para a Galileia. Então, estudar o Evangelho de Marcos, conhecer Marcos assim, na viagem, como mínimo para mim, me parece muito bonito e muito importante. Frei Fernando? Pois bem, São Marcos é tido pela tradição, a partir das notícias antigas, São Marcos é chamado um homem apostólico, porque muito cedo ele fez parte da primeira missão apostólica de Paulo, junto com Barnabé. Aqui se fala que havia um parentesco entre eles, né? O homem apostólico significa que está à disposição dos apóstolos e do ministério de anúncio do Evangelho. São Marcos também é tido como filho de Pedro, né? Meu filho Marcos, São Pedro chama assim na sua carta, né? Então nós estamos celebrando hoje este homem que muito cedo começou a fazer parte dos seguidores dos discípulos de Jesus, né? Tem uma notícia em Atos dos Apóstolos, que foi na casa de sua mãe Maria, mãe de João Marcos. São Marcos é citado com seus dois nomes, um nome hebreu, João, e um nome romano, Marcos. E São Marcos, então, é aquele que foi auxiliar, e a tradição nos passou essa notícia. São Marcos é chamado de o hermeneutes, isto é, o intérprete de Pedro. Vamos dizer, um facilitador, né? A irmã Mercedes falava das comunidades de Marcos em Roma. Essas comunidades precisavam de um facilitador, já que Pedro era um galileu, homem simples, grosseiro, mas querido discípulo de Jesus. E então Pápias, bispo de Hierápolis, que foi também discípulo do evangelista João, vai chamar São Marcos de intérprete ou de facilitador do ministério de Pedro, da evangelização em Roma, naquelas comunidades periféricas da capital do Império. Ali, então, Marcos exercia esse serviço. Tanto é que a tradição diz que o Evangelho de Marcos é praticamente exposição da pregação de Pedro, tá? Então, aí é um modo assim, que nós podemos conhecer um pouco este homem disponível para o anúncio do Evangelho. Eu gostaria que a gente pudesse observar tanto o aspecto do personagem, quanto também do seu apostolado. Até porque, como a irmã Mercedes também bem lembrou, nós olhamos para os evangelhos como fruto desse processo da comunidade que vai guardando esses conhecimentos, essa pregação e depois nos legando através da história. Quando nós nos perguntamos da relação, e assim, eu pergunto a partir daquilo que, claro, do que nós temos, do que nós conhecemos, né? Como Marcos se relaciona com a pessoa de Jesus? É a partir da experiência de Pedro ou ele também faz a sua experiência do Cristo e a difere, por exemplo, da experiência que Pedro faz do Messias? Vou? Pode, por favor, por favor. Então, eu gostei muito da apresentação de Marcos que fez o Frei Fernando, mas na realidade eu sou muito dos evangelhos, o que está escrito. Tentar entender quem é Jesus a partir do que está escrito. Que a mim me importa mais Jesus do que quem escreveu, que eu acho que é muito importante conhecer. Como que nos apresenta Jesus nosso Marcos? Eu acho interessante, eu diria que é um missionário na Galileia. Ele começa a contar o Evangelho, o que acontece na Galileia. E eu diria mais, pegando as palavras do nosso Papa Francisco, é um missionário em saída. Se vocês leem o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus está indo e vindo de um lado para o outro, atravessa o mar,
muitas vezes. Então, é muito bonito entender qual é a atitude de Jesus. Por exemplo, quando Jesus chama a seus discípulos, diz o Evangelho, no capítulo 1, versículos 16 em diante. Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. E falou para eles, venham, e eles vão, deixam as redes. Agora, logo, fala, caminhando mais um pouco, viu a Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco consertando as redes. Jesus chamou a dois grupos diferentes. Aos pescadores, que eram mal vistos pela sociedade, porque tinham que mexer com o peixe e as escamas e costumes das leis judaicas. E os que consertavam redes, tinham barco e tinham nome, tinham pai. Perfeito. Jesus nos chama a todos e a todas. Depende de nós ir atrás, ao lado e até na frente de Jesus. Eu acho muito bonito estes detalhes que Marcos nos ajuda a entender. Deixaram a Zebedeu e o barco e foram atrás de Jesus. É isto que é o convite. Frei Fernando, quando olhamos para, acredito que este fruto do apostolado, da comunidade, daquele que faz a experiência, do evangelho, no caso que Marcos nos situa diante desse momento, dessa comunidade, no caso, como a gente pode entender as divisões desse evangelho e por que o evangelho de Marcos, Frei Fernando, é chamado de evangelho querigmático? O que quer dizer essa palavrinha para quem está em casa aí? Querigmático significa novidade, aquilo que é novo. É a própria palavra evangélico que significa boa notícia. O querigma é a boa notícia, essa notícia que atualmente a igreja tem a dar para o mundo inteiro com a celebração da Páscoa, a novidade. A igreja querigmática está sempre à disposição de dar uma boa notícia. A notícia é a disposição salvífica que Deus tem para todos nós, para todo mundo, para toda a humanidade. Então, por isso é chamado querigmático. E também porque quando São Marcos elaborou este evangelho, ele calcou o esquema do evangelho justamente na pregação petrina, na pregação de São Pedro. Ele pegou o esqueminha que São Lucas nos dá notícia de que São Pedro, os apóstolos usavam para anunciar o evangelho e aplicou ao esquema da pregação de Pedro. Ele foi aplicando os dados orais que a igreja foi ajuntando ao longo dos anos. E por primeiro, depois da morte de Pedro e Paulo, as comunidades de Roma, segundo a opinião dos padres da igreja, pediram a Marcos que escrevesse a pregação de Pedro. E aí nos saiu esse belo, pequeno, simples evangelho de Marcos. E você tinha perguntado, como é Jesus para Marcos? Se a gente se atém à notícia comum, que é esta de Marcos, que era próximo de Jesus com a sua família, então ele é um homem encantado por Jesus. Ele, no seu evangelho, 4 vezes Marcos destaca o olhar de Jesus, o modo com que Jesus olha as pessoas, e isso fica bem evidente no seu evangelho. Jesus olhou com compaixão, olhou irado, olhou assim, mostrando assim, portanto, que neste jovem discípulo, que depois vai se tornar um homem apostólico, o que impressionava ele era o olhar de Jesus. É claro que um olhar a partir das atitudes com que Jesus se deixava
ser aproximado pelas pessoas, tá? Então, o evangelho do querigma significa da novidade, que a igreja tem sempre pronta, enquanto está a evangelizar. Então, querigmático é isso, o evangelho do anúncio. A palavra querigma vem dessa expressão anúncio, tá? Então, São Marcos é o evangelho querigmático, enquanto traz a novidade, que é o Senhor ressuscitado, o Senhor atuando através dos seus apóstolos e discípulos. Ele vai apresentando, irmã Mercedes, esse Jesus de um modo muito próximo e diferente desse modelo messiânico que se aguardava de modo predominante na religião judaica, né? É um Messias diferente, por assim dizer. Sim. E que bonito que Frei Fernando nos disse sobre o querigma. Eu, como mulher, e ao escutar sempre o sofrimento das mulheres como que são as mais sofridas nesta sociedade, gosto muito desse olhar de Jesus para as mulheres. No primeiro capítulo, ainda, vai dizer que Jesus viu e se aproximou da sogra de Pedro, uma mulher que estava doente. No capítulo 1, diz que estava com febre. E eles logo contaram. Jesus, igual que olhava, escutava muito. O Papa Francisco nos convida agora a um processo sinodal de escuta. E eu estou procurando todas as vezes que Jesus escutou e agiu como uma consequência deste escutar. Jesus aqui se aproximou da mulher, segurou pela mão. Espera aí, Jesus é o doente, com febre, vai te contaminar. Jesus nunca teve o mais mínimo receio com tocar, levantar, colocar os dedos nos olhos. Estar próximo. E Marcos repete continuamente este ser humano de Jesus, agindo na casa, no caminho, no encontro com as pessoas. Depois temos que falar, imagino, Fernando, nestes momentos de fome, a atitude de Jesus diante da fome do povo. É bonito, muito bonito. Tá aí, olha, eu acho que esse pode ser o tema para a gente começar o próximo bloco, porque agora eu tenho que ir para um rápido intervalo. E na volta, então, a gente fala um pouco desse aspecto que está presente no Evangelho de Marcos, que a igreja celebra hoje, São Marcos, o Evangelista. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto contando com a sua audiência.